E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Tô desacostumado. 4 vitórias num dia só. O que está acontecendo nesse Brasil? Gente, vocês devem ter acompanhado que no dia de ontem o Congresso debateu temas importantíssimos para o Brasil e você já deve ter visto um ou outro, principalmente manter o veto de Bolsonaro, né? A turma conseguiu vitória acachapante da direita, só que não ficou restrito nisso. Teve mais outras 3 vitórias e, obviamente, a gente vai começar o vídeo comentando sobre isso, mostrar um pouco da repercussão na imprensa e dá para bater o martelo que após esse episódio, o Lula, que já estava com o seu governo basicamente já tinha acabado, as coisas estão ainda piores. Ainda piores, vocês vão ver. Quem diz isso é o próprio consórcio. Aí depois, a gente vai falar ainda mais de probleminhas que o Dilma vem enfrentando, só que com a turma da esquerda. Mostrar umas coisinhas rápidas que eu vi ontem, pra gente dar aquela risada juntos, e aí entrarmos em temas sérios. Eu acho que vai dar pra comentar o terceiro tema, tem muita coisa pra falar no dia de ontem, né? Mas enfim, quero falar daqueles assuntos que nos mostram porque o Brasil não sai do lugar. O Haddad anda aí, né, tramando algumas coisas bem complicadas com o apoio do Lula, com o apoio da Marina Silva. E pra uma surpresa, podemos estar diante de mais uma confusão envolvendo ministros de Estado, presidente de estatal e tudo mais. Ou seja, né, mais dor de cabeça pro Dilma ter que lidar e vai dar errado. E no final, tem mais algumas coisinhas que envolvem ONGs, só que mais voltada à questão de liberdade de expressão. Mas vamos lá, para ver se dá tempo de comentar sobre tudo e vejam só. Eu deixei de fake news por último, né, que é o mais importante de todos. Acho que vocês entendem o porquê, mas quando chegar lá a gente comenta de novo. E aí, esse daqui não teve tanta repercussão. Na verdade até teve uma certa repercussão, mas nem se compara como foi a questão do fake news, porque realmente foi aquela sensação de vitória, mas vitória para valer. Congresso derruba veto de Dilma e recoloca diretrizes contra MST, a galera da diversidade, na lei orçamentária. Isso daqui é importante. Veja só. Em dezembro do ano passado, os congressistas mandaram um recado ao Palácio do Planalto ao aprovar dispositivos que, entre outras coisas, impediam o executivo de incentivar e financiar atos como invasão de terras, cirurgias em criança para mudar, né, o que ela nasceu, e realização de Meu Corpo Minhas Regras não previstos em lei. Não é que a turma só derrubou o veto do Lula. A emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias foi articulada pelo Altineu, é o líder do PL na Câmara, obviamente vai ter que articular alguma coisa, mas quem realmente propôs essa mudança no passado foi Eduardo Bolsonaro. Foi Eduardo Bolsonaro. Nossos deputados de direita conseguiram emplacar uma emenda no orçamento ano passado para limitar os gastos, colocando a pauta de costumes em campo. O Lula vetou, a galera foi lá e derrubou o veto. E importante esse veto aqui, porque ao longo do dia de ontem, olhando os placares, eu acho que esse aqui foi o que teve o placar maior, se eu não estou enganado. E é um placar, assim, que eu acho que deve ter atrapalhado o sono do Lula. Naquele momento, o líder do governo no Congresso, o Randolfo Rodrigues, afirmou que Lula vetaria. Foi derrubar um veto com 339 votos. E aí, veja só, você tem 4 números importantes. Na verdade, um não é um número importante. Um é a maioria simples. Por exemplo, você tem projetos que você precisa só de maioria simples. Se tem 401 pessoas, se tiver 201 votos, você aprova. Aí tem projetos que requerem maioria absoluta. Estou falando de Câmara. 257. No mínimo, 257. Pode ter 256 e votou não, sei lá, 50. Não importa. Se não tiver 257, não passa. Aí você tem a PEC, são 308. Tem que ter 308. 3/5 da casa. E aí, você tem um número que é o 342. 342 é a quantidade de votos que precisa para mandar o Dilma capinar. Capinar, entrar de férias e quem sabe aí, né, ver o Brasil ser governado, né, pelas mãos de outra pessoa.
Não acho que isso vai acontecer, não acho que vai tirar do papel, não acho que vai ter um impeachment contra o governo Lula, eu realmente não acho. Só aquele número simbólico, aquele número que tira o sono, o cara fala, rapaz, tomei um atropelo, não tenho que discutir isso daqui, não tenho que discutir. Gente, as votações todas, sem exceção, foram números gritantes, não foi uma vitóriazinha assim, 230 a 200, né? Não, 300 pra cima todas, sem exceção. Em outra vitória, Câmara aprova projeto que derruba parte do decreto de Lula sobre acesso a ferramentas. Ali, o Lula quis restringir ainda mais, a turma foi lá e conseguiu vencer. Felipe Barros até gravou um vídeo comentando, urgente, surpresa da noite, mais uma derrota do governo. Aprovamos agora o PDL 206/2024, dando segurança jurídica aos clubes de ferramenta, turma que gosta de colecionar. Parabéns, Marcos Polon. Felipe Barros estava bem atuante aí ao longo dos últimos dias, organizando aí. Parabéns aí como líder da oposição. A oposição realmente tá valendo agora ser chamado de oposição. E aí, veja só, esse daqui também é muito simbólico, porque o de fake news, a gente sabia que a imprensa ia chorar. A gente sabia que a esquerda ia chorar. Eu nem vou trazer que o chororô da esquerda trouxe só a turma da Globo. Porque eles querem criminalizar a direita a todo custo, né? É o supra-sumo, é o sonho de consumo deles. Só que ontem, a turma também derrubou o veto do Lula à saidinha. E esse aqui é sensacional, porque também tiveram algumas análises. E eu fiquei meio surpreso com um ponto. Não sei se vale a pena os deputados baterem nessa tecla aí em discursos ao longo das próximas horas, né? Dos próximos dias, enquanto o assunto aí tá no hype. Mas veja só, para você ver como o Brasil é engraçado. O PT acusava o Aécio, né, de ser o ovo da serpente que gerou Bolsonaro, a semente do golpismo. Atacavam o PSDB, o que já ficou meio no passado, né? Agora que o Alckmin é vice. E aí você vê que o projeto do Lula, que foi derrotado, não é que o Lula perdeu sozinho, o Lula perdeu junto do Aécio. Aécio e Lula unidos a favor da saidinha. A coisa pega tão mal que os políticos do PT e de esquerda que querem ser candidatos neste ano, como Tabata Amaral e Maria do Rosário, votaram contra. Quem cerrou as fileiras ao lado do Lula foi Aécio Neves. E, eu não consigo. O Brasil realmente não cansa de me surpreender. Você vê, a Mônica Bergamo fez questão de destacar, ó. Acabam com o direito de presos que têm bom comportamento visitar suas famílias em feriados. Quase todos religiosos. Mas e daí, Mônica? E daí? Se controla. Ficou chateada aí, né? Que o Lula e o Aécio trabalhando junto e perderam. Lula teve apoio de Aécio e 2 votos contra do PT no caso da saidinha. Entre os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, só o Boulos, que realmente deu a cara a tapa, falou, não, Lula, eu vou com você, vou apanhar junto. Nem Tabata Amaral, nem Kataguiri engrossaram o contingente para... quer dizer, eles engrossaram o contingente para derrubar o veto do Lula. Aí, olha que engraçado. Né? Isso aqui é uma baita surpresa. Ninguém esperava. Eu acho que agora todo mundo foi pego de surpresa. Para manter saidinha de presos, governo conta com o Supremo para reverter derrota de Lula no Congresso. Rapaz, Lula? É sério vai fazer isso, Lula? Nossa, que estratégia arrojada. Eu acho que ninguém esperava que Lula fosse levar para o Supremo. Governo Lula e ala do Supremo prevêem judicialização após fim da saidinha de presos. Estou surpreso. Não esperava que Lula fosse... Achava que Lula ia só aceitar perder. Randolph entra na mira do PT após o Congresso derrubar veto de Lula assediando os presos. E aí chamou muito minha atenção, porque a do MST, questão do orçamento, a imprensa não falou muita coisa. A questão aí da restrição do Lula às ferramentas, a imprensa também não falou muita coisa. O das fake news, óbvio que ia falar. Só que o da saidinha, eu acho que foi o assunto mais comentado da imprensa e principal ponto das análises. Aqui já estão colocando a culpa no Randolfo Rodrigues, né? Colocar a culpa pela derrota com D maiúsculo imposta nesta terça ao Planalto em verdadeiro clima de desânimo. Culpam o senador pela desarticulação. Aí,
vem a Vera Rosa, no Estadão, para trazer mais algumas informações que eu fiquei assim, rapaz, eu não tô entendendo nada. A polarização que domina o cenário político, né, Kel? Padilha e Haddad admitem insônia na crise, mas o governo precisa acertar a passo do jogo com o Congresso. A polarização que domina o cenário político fez curva na Praça dos Três Poderes e desembarcou no Palácio do Planalto. Na noite desta terça, o Congresso, derrubou o veto do Lula ao projeto que restringe a saidinha. A derrota da articulação do governo ficou evidente. Dias antes, a olhar atentamente para o Padilha, Lula havia estranhado as madeixas do auxiliar. Padilha, você pintou o cabelo? Perguntou Lula. Só se for de branco, presidente. Tá dormindo direito. Depois do revés desta terça, porém, os cabelos de Padilha devem ter ficado ainda mais grisalhos. Motivo: todos no Congresso sabiam que a manutenção da saída temporária de presos era considerada fundamental por Lula. Aqui que é o ponto. Eu, se fosse deputado, ia pegar o microfone e falar que em todos esses anos em Brasília, eu nunca vi um esforço tão grande por parte da Presidência da República em torno de um projeto de lei. Que projeto é esse? O da saidinha. Lula, explique para o Brasil por que, nesses 17 meses de mandato, você nunca se empenhou tanto num projeto como esse. Por que esse é o projeto mais importante do seu mandato? E deixa o Lula se explicar. Ele pode falar que não é o mais importante do mandato, mas eu colocaria a dúvida no ar. Eu colocaria, né? Quem diz é a imprensa. Ainda leva a matéria. Se fosse deputado, eu ia levar uma matéria impressa, né? Falar segurando. Segundo o Estadão, o Lula nunca se esforçou tanto assim ao longo de todo o ano. Eu acho que daria aí uma boa crítica. Acho que o PT ia ficar meio chateado. Desde novembro do ano passado, Padilha não trocava a palavra com Lira, que já o chamou de incompetente, desafeto. O resultado não tardou. Realmente, né? Perdeu feio. Padilha não consegue esconder as olheiras, que ganhou por passar noites em reuniões e jantares com deputados e senadores, muitas vezes até de madrugada. Haddad, por sua vez, também admite que tem perdido o sono desde o episódio do Rio Grande do Sul. Eu durmo menos. Essa matéria aqui, muito mais do que falar sobre a derrubada, está comentando sobre... A matéria é mais extensa, traz mais coisas, mas o que acho que dá para sentir o ponto principal é que quem é Haddad? Está nos principais ministros, né? Como qualquer governo, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, tem um papel crucial, que a economia é o que acho que mais pesa no bolso de todo mundo. E o Padilha? Padilha é o homem da articulação. O que está falando aqui no frigir dos ovos é o seguinte: o governo acabou. O governo, com a Rede Globo, com o Poder Supremo, podendo fazer tudo o que Bolsonaro não podia, não consegue sair do lugar, não tem plano, não tem projeto, e os projetos que coloca em campo, perde todos. Vamos ver o Lhanvac. Vai falar mais ou menos nessa linha. Congresso é forte, governo é fraco. Foi um péssimo dia para o governo Lula 3 no Congresso Nacional. O governo perdeu cada uma das quedas de braço que topou levar adiante com os parlamentares. As derrotas vão de saidinha dos presos, que o Congresso manteve, ele manteve essa proibição. Assim como manteve o Congresso a proibição que já vinha do governo Bolsonaro de criminalizar a difusão de fake news. As derrotas abrangeram também matérias relativas a aborto, mudança de sexo. Os assuntos são bem diversos, mas o recado é claro. Quando se tratou da liberação de emendas para os parlamentares, as negociações progrediram, as emendas saíram. Mas as chamadas pautas político-partidárias, aquelas que estão no meio da polarização ou aquelas que são caras do ponto de vista ideológico, nessas o Congresso bateu no governo. Nem importava muito o mérito das questões. Esse aí, o mérito das questões, que não importava no caso, ficou evidente quando falamos da criminalização de fake news. Antes, lá atrás, o Congresso achava que seria crime divulgar fake news. Bolsonaro vetou. Lula não gostou, mas o Congresso manteve o veto, ou seja, antes o Congresso achava que devia sim ser crime e agora acha que não deveria ser não crime. Parece um zigue-zague, mas não é. O que o Congresso está querendo dizer ao Executivo é que ele, Congresso de fato, exerce seus poderes. Nenhuma surpresa.
a não ser o governo Lula acreditar que resolve no gogó o que é hoje uma mudança estrutural de pesos específicos na constelação de poderes em Brasília. O Congresso é forte, o governo é fraco. Tô triste. Nossa, como eu tô triste, né? Coitado do Lula. Teve um péssimo dia. Mas vamos lá. A principal derrota do governo Lula. Porque, gente, na boa. Fake news é qualquer coisa que desagrada a esquerda, a Globo e algumas pessoas por aí. Eles queriam a todo custo criminalizar isso. 5 anos de cadeia. E o veto de Bolsonaro foi mantido. A Globo colocou aqui uma manchete extremamente honesta. Em derrota de Lula. Sim, é a agenda central do governo Lula. Lula quer isso. Derrota de Lula. Não pode esquecer. Congresso mantém veto de Bolsonaro que dificulta a punição de disseminação de fake news. Não tem nada a ver com isso, rapaz. Se controla aí, Globo. Se controla aí, se controla. Mas foi bom vocês deixarem, né, destaque que o Lula perdeu. Porque é isso que o Lula defende. Congresso impõe derrotas a Lula e governo sofre ampla traição entre partidos aliados. A manchete mais ou menos na mesma linha, só que diferentemente da matéria da Globo. Folha de São Paulo teve aqui, né, a consideração de comentar um pouco sobre a articulação política do veto ser mantido e, acho que para surpresa de ninguém, Bolsonaro atuou para evitar a derrubada dos vetos e na semana passada participou de um almoço da bancada ruralista e pediu para que os deputados e senadores presentes tentassem impedir mudanças. Então, Bolsonaro, obrigado aí, capitão. Sei que tá sem mandato, sei que tu pode estar cansado, segue aí trabalhando. Isso aí, não dá vida mole pro Lula. Aí vem o jornalista da Globo, Marcelo Lins. Não criminalizar a divulgação de mentiras. Uma ação que pode ter efeitos trágicos sobre processos eleitorais, mas não apenas sobre eles. Diz muito sobre os valores do atual Congresso Nacional. Ô, tadinho. Aí vem queixada. 300 votos a favor de fake news é um estrondo. Tem aí um sinal claro. Não é só a extrema-direita nessa agenda. É a direita também. O centro-direita. É o que a gente chama de centrão. Me lembrei daquela imagem da mitologia grega, que é um corpo de monstro e a cabeça de serpente, que vai comer todos eles. Esse monstro vai engolir todos eles que não operam na indústria da fake news. Oh, Natus. Mente, que nem sente mais, né, fia? Só quem tá... Aproveitar aqui o bonde que a gente tá falando da Globo, né? Porque a Globo defende tanto o PT. Globo arrecada 3,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024 e tem o maior lucro desde 2016. Obrigado, Lula, né? Bastou Lulinha, bastou o PT voltar pra Globo voltar a sorrir. Mas vamos voltar. Falando sobre a questão de fake news, para relembrar para vocês como são as coisas, as pessoas que estão nos inquéritos sobre disseminação de fake news não foram para lá à toa. E não precisa de muito para você dificultar a vida de alguém. Ontem pesquisando umas coisinhas para comentar para vocês, que tava no vídeo ontem, né, falando uma retrospectiva, falamos do passado. Eu encontrei esse vídeo, falei, nossa, esse vídeo aqui é bem pertinente, vale a pena ouvir. É capaz de algum de vocês nem ter conhecimento disso aqui que aconteceu na época. Esse daqui é o senhor Luciano Ayan. Por diversas vezes já explicaram, né? Já contaram como ele montou vários dossiês quando tomada direita, que esses dossiês foram levados para a CPMI das fake news. E esse material foi protocolado pelo Alexandre Frota, que atua em parceria com a Joyce. E o Joyce e o Alexandre Frota, ainda em dezembro de 2019 e em janeiro de 2020, bateram na porta do cara lá. E o cara lá, né, enfim, vai os inquéritos. O cara lá, né, não precisa falar o nome do ministro. Vamos aqui ouvir o senhor Ayan e depois a Joyce. Na verdade é o único vídeo, né, só vou mudar aqui a imagem. E eu faço
Eu fiz, ó, toda aquela contribuição que eu fiz a partir de junho foi com prazer, certo? E tinha mais, eu já tava levantando como é que foi o linchamento do Mourão. Eu fiz em março. Março de 2019, presta atenção. Cronologia, né? Simples. Eu estava apenas estudando para entender o processo. Depois contaram com a minha ajuda lá na frente. Né? Tá. Aqui o... Deixa eu dar, senador, vamos deixar da Deixa, Pois vossas excelências terão tempo suficiente para fazer as perguntas. Vamos lá. Aqui tem um levantamento, tá, dos ataques virtuais com o Mourão, ó. Vice-presidente da República. Né? Tá aqui. Aí a monta, Joyce leva pra CPMI. Você repara que no vídeo que ele fala, né, que ele começa mesmo pra valer em junho. O que aconteceu em junho de 2019? É o mês, assim, basicamente dias depois da manifestação do 26 de maio, que é o grande marco, que é o desembarque oficial do MBL, quando dias antes da manifestação, mais ou menos dia 17 de maio de 2019, o MBL começa a narrativa que a direita queria fechar o Congresso, queria fechar o Judiciário e tudo mais, quer dar um golpe de Estado, vem pelas mãos do MBL. E aí a turma da direita pede ajuda a Danilo Gentili para ajudar na convocação. Danilo Gentili, que no início de maio estava elogiando o governo Bolsonaro por estar lutando pela liberdade de expressão, porque foi Danilo Gentili que catapultou na rede social, jogou no Trend Topics, o vídeo do general Santos Cruz defendendo regulamentação da mídia, numa entrevista para Vera Magalhães. Aí o Danilo Gentili questiona o governo, Bolsonaro responde, Danilo Gentili elogia. 5 dias depois, no máximo, no dia 10 de maio de 2019, o Jornal Nacional começa a tacar o Olavo de Carvalho. Gentili faz aquela postagem, ó, se a Globo tá de um lado, eu tô do outro, sai em defesa de Olavo de Carvalho. E aí, quando chega 10 dias depois, 23, 24 de maio, dias antes, Gentili faz aqueles tweets que, não quero mais saber de política, não parei. Esse parei, ele deixa de seguir as pessoas de direita, continua seguindo Luciano Ayan, continua seguindo Madalene Laxo, que ambos afirmam que ajudaram na CPMI das fake news, né? Você tem esse processo. E aí, o Danilo Gentili diz que está sendo atacado pelos Mavis. Aí tem a manifestação, não acontece nada. As matérias da Globo da época falam que foram manifestações pacíficas, que mostram a força de Bolsonaro. As pautas eram muito claras. Nando Moura, inclusive, questionou e expôs o MBL na época. Passado poucos dias, em junho, e aí o plano começa a entrar realmente em campo. Luciano Ayan produzindo todos esses dossiês, todo esse material que a turminha ia utilizar no futuro na CPMI, que depois foi parar nos inquéritos. Então, assim, imagine se o veto de Bolsonaro tivesse sido derrubado. Imagine, a partir de amanhã ia estar o esquadrão do amor, capaz do próprio MBL. Imagine, confeccionando materiais, dossiês, para mostrar como existe uma coordenação na rede social, para meter todo mundo na cadeia. Perderam. O veto de Bolsonaro foi mantido. Lembrando que a primeira lei assim, de fake news mesmo, né, que ganhou uma repercussão na imprensa, foi a Lei Kim das fake news, que foi o Kim Kataguiri atuando contra o veto de Bolsonaro em 2019. As coisas vão passando e tem muita gente que não tem memória, esquece das coisas, ou às vezes nem ouviu falar da história na época. Ontem eu tava vendo o pessoal falando assim, não, o pessoal pega demais no pé do MBL. Eu falei, vocês estão malucos, né? Só pode uma coisa dessa. Como é que vocês esquecem, né, de quem criou toda a confusão que a gente tá inserido hoje? Essa frase aqui da Tsuki ontem... Ontem não, né? Já foi agora, de tarde aqui, umas 4 da tarde. Eu tinha acabado de postar, eu acabei vendo. Eu acho que essa frase aqui resume o dia de ontem. O dia de hoje foi uma prova de que
ainda vale a pena votar. A galera da antipolítica, não sei o que, perde tempo, não adianta nada muda, não sei o que, etc, tudo mais. Pô, olha o dia de ontem. Olha o dia de ontem. Olha o dia de ontem. Isso porque a gente tem uma bancada ainda pequena. Isso porque a gente ainda não tem uma bancada de senadores grande. Isso porque não temos o domínio da maior parte dos estados, né? Com governadores. Governadores, assim, que entram nesse bate-bola, né? Um pouco mais ativo. Tá meio assim, né? Tá ali cuidando do estado, tá querendo se envolver em problemas com a administração federal. Dá pra entender também, né? Garantia aí, porque é mais um problema, o cara tem tanto problema pra resolver no estado. Mas enfim, gente. Nos trancos e barrancos, a gente começou 2023. Já no dia 8 de janeiro, com aquela confusão. Que parecia que não tinha fim. Estamos agora adentrando junho de 2024 num clima totalmente diferente. Totalmente diferente. A crise no governo é generalizada. Eu fico me perguntando, cara, onde é que não tem crise no governo Lula? A perda de apoio, o desembarque também é generalizado. Pessoas da própria esquerda estão reclamando do que está acontecendo. Por outro lado, você olha para Bolsonaro, segue firme e forte. Segue, inclusive, ganhando, né, mais apoio. É o que vem demonstrando aí. Mostrou a última Paraná Pesquisas. Veja, o único que derrota o Lula até o momento. E só para não ficar assim, nós só ganhamos. Não, perdemos. Ontem perdemos. Em votação simbólica. Rapaz. Vou ter que dar pausa. Esqueci de pegar um recorte do Zé Guimarães, né? O líder do governo Lula na Câmara. Mas enfim, aprovaram o governo Lula. 20%, que não é 20%, mas como eu não tenho o cálculo para mostrar para vocês bonitinho, eu trago depois. Mas falei dela acho que 2 dias seguidos já, falo hoje de novo. Aquela Maria Carolina Gontijo, tá na rede social, tava na Globo News esses dias, advogada tributarista. Ela tá explicando que isso daqui é o valor do governo federal. Aí tem também o imposto que vai cair, que é o imposto estadual. E quando você soma os dois, rapaz, pode majorar aí mais ou menos 50%. Arredonde para 50% que você não vai errar. Sem brincadeira. Mas deixa eu dar uma pausa aqui e pegar esse vídeo do José Guimarães. Pois bem, lembrei que eu não tinha colocado. A aprovação do imposto foi feita de forma simbólica. Onde vota mais ou menos em bloco. Você não sabe quem votou a favor e votou contra. Escuta isso aqui. Presidente, por que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem voto para pedir nominal, presidente. Só o novo não tem voto para pedir nominal. Tá, Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Não, presidente, nós concordamos. Eu quero saber o seguinte. Tem acordo, presidente, por que não vota simbólico? Tem acordo, presidente, por que não vota simbólico? E aí o Lira fala, José Guimarães, o que você tá falando aí, cara, não se fala no microfone, né? É meio vergonhoso. A gente entendeu aqui, a gente tá, rapaz, tá se esforçando aqui pra punir o povo. Isso disfarça, cara. Líder do Lula na Câmara, José Guimarães, deputado do PT. Vídeo bacana, né? Pra você questionar os seus amiguinhos que fazem compras online, o que é que eles acham. E aí, só pra deixar claro, antes mesmo da votação, de tarde, tava ele, ó. Informo que meu governo sempre foi contra qualquer taxação, majoração ou criação de novos impostos. Portanto, somos contrários a qualquer projeto que onere ainda mais o cidadão brasileiro. Jair Bolsonaro. O PL, obviamente, tava contra. Mas o Lula não queria, né, para o desgaste ficar menor para seus aliados. Foi votação simbólica. Esse foi um pequeno resumo do Dilma ontem na Câmara. Mas teve outros problemas, né? Não é que teve outros. Vem tendo outros problemas. Vejam só. Não é de agora que a turma aí que tá
reclamando da educação, vem pressionando o governo Lula. E essa postagem aqui para mim me chama a atenção, porque você vê lá o antes, ó, Sindicato Nacional. A possibilidade da entidade cartorial Proifes assinar o acordo com o governo provocou reação de docentes concentrados em frente ao MGI durante reunião em que a Andes-SN e a Sinacef anunciaram a rejeição da proposta do governo apresentada em 15 de maio. Qual governo? Governo Lula. E aí, o PT escalou Alberto Cantalice, presidente da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação dos intelectuais do PT, para falar o seguinte: onde estavam esses guerreiros no governo Bolsonaro? Pronto. São infiltrados agora? São infiltrados, Cantalice. Vai atacar mesmo, cara? Vai atacar os seus irmãos de batalha? Se pauta da educação, tá assinando algumas notas nos últimos dias, como, ó, 63% dos professores reclamam de falta de disciplina e interesse dos alunos. Cresce o número de jovens que não estudam, não trabalham e nem procuram emprego, diz o governo. E aí, diante desse cenário, esse Kleber Lourenço, esquerda Lula livre. Ele trabalhava até esses dias no Cafezinho, que é um blog petista. E já trabalhou em outros blogs petistas também. É preciso entender porque temos mais de 50 milhões de jovens que não trabalham nem estudam. Suspeitas não faltam. Baixos salários, jornadas exaustivas, informalidade e pouca oferta no mercado para pessoas sem experiência. Faltam políticas públicas para os jovens. Na verdade, o governo Lula falta tudo, em todas as áreas. E aqui eu acho que é um ponto que pode servir talvez como um farol, né? Um direcionamento de coisas que a direita deveria tentar incorporar em seu dia a dia, né? Em seu trabalho político, seu trabalho de militância. Eu não tenho soluções. Mas eu acho que se a turma da direita conseguir apresentar propostas concretas que realmente façam sentido, que estejam baseadas na realidade do Brasil para aumento salarial, redução da jornada, não, enfim, o cara não tem a jornada exaustiva, que às vezes a jornada exaustiva não está relacionada só ao tempo que ele passa no trabalho. Tem gente que às vezes passa 1h30 no ônibus para ir, 1h30 no ônibus para voltar todo santo dia. Isso cansa. O cara às vezes gastar menos tempo no transporte público ajuda. Às vezes você pode resolver de forma indireta. Informalidade, pouca oferta no mercado para pessoas sem experiência. E aí, como é que faz? São propostas aí que a direita tem que realmente incluir no seu dia a dia, porque eu acho que tem muita gente que está carente de esperança no Brasil. Aí voltando aqui pro Cantalice. Ele tá fazendo ali um tweet, ele pega a matéria do Poder 360, fiquei até surpreso, não pegou de nenhum blog petista, para falar que o Haddad vai se reunir com o Papa para tentar taxar os super ricos. Beleza, tudo bem, se não chama minha atenção. O que chama atenção é o primeiro parágrafo. Mais uma confirmação daquele quadro que a gente vem apontando aí já há meses, que só se intensifica. Enquanto alguns guerreiros guerreiam contra o governo no flanco esquerdo, o que ele está reclamando? Pessoas que deveriam estar do nosso lado, apoiando Lula, pessoas de esquerda, estão desmascarando o governo. Pessoas de esquerda estão desmascarando o governo. Descansados, pois durante os desgovernos Temer, Bolsonaro e Bernardo, ele está falando, no governo Temer e Bolsonaro, vocês não fizeram oposição. Qual foi, Cantalice? Vai perseguir a turma da esquerda? Vai botar a Polícia Federal contra eles? Os ensandecidos do flanco da direita continuam sua voracidade, apesar da rásia que fizeram nos cofres da nação. Já o governo peleia nas duas frentes. Realmente, né? O governo tá perdido, não tem pra onde ir, tá apanhando dos dois lados. Esse é o governo Lula. O governo acabou. O governo acabou. O governo acabou. E diante desse fracasso do governo Lula, por isso que eu insisto, temos que trazer algumas propostas que melhorem o dia a dia do cidadão comum. Porque se a coisa para a direita tá relativamente bacana, o nosso horizonte vem pintando no horizonte, é bem otimista. Não, é bom, otimista, não vou falar bem otimista. Se a gente tiver realmente propostas do dia a dia, que dialogue com aquele cara que não tá muito preocupado com a política, aí eu acho que a direita voa. Percepção de que o Brasil está na direção errada atinge o maior patamar do governo Lula 3. 57% dos brasileiros.
em 17 meses de mandato. Não estamos nem no terceiro ano. Nem acabou o segundo ano ainda. Imagina. Imagina quando chegar 2026. Como é que não vai estar o clima no Brasil, principalmente com essa deterioração econômica que o país vem sofrendo. Imagina o impacto que o Rio Grande do Sul vai causar também ao redor do Brasil. Aí vamos ver se a fake news que é o grande problema. Vamos ver se o povo vai ficar chateado com o PT por conta de fake news ou por causa da forma como estão lidando com as coisas. Mas vamos continuar. Isso daqui para mim só mostra os motivos que provam de forma assim clara que não tem como esse governo dar certo. Todas as medidas do Lula, até quando tem o mínimo de racionalidade, causa briga entre si. Briga entre os membros do governo. Você viu? Fazenda é alertada que programa de crédito pode esvaziar fundo do clima. O Observatório do Clima enviou uma carta ao Haddad pedindo a revisão da MP do Ecoinvest, programa para atrair investimentos estrangeiros para a transição ecológica do Brasil. Para o grupo, ao definir uma governança própria, o Ecoinvest tira atribuições do Comitê Gestor do Fundo do Clima. Olha só, não é que o programa do Haddad é bom, porque se o programa fosse bom, a turma ia estar reclamando do programa. Não, o programa é ruim, tanto que eles apoiam. O que os zongueiros estão chateados é que vai criar uma nova governança, né? Um novo conselho que vai meio que direcionar para onde o dinheiro vai. E a turma do Fundo Amazônia queria que ficasse no Fundo do Clima, na verdade. Esse grupo Observatório do Clima é a união de diferentes ONGs. Esse grupo Observatório do Clima foi criado no Brasil em meados de 2006, se eu não estou enganado, após uma reunião da USAID. É um órgão do governo americano que atua internacionalmente para promover a democracia. E aí eles não querem perder o controle do dinheiro. A carta diz que a MP não foi apresentada à gestão do fundo e traz insegurança jurídica. Ainda solicita ao governo que apresente o Ecoinvest ao comitê e publique uma nova MP em conformidade com a governança do Fundo do Clima. Não é que o projeto do Haddad é bom, mas mesmo o projeto do Haddad, que é ruim, tá gerando embates dentro do governo. A turma do Fundo do Clima brigando com a turma do Haddad. Tem como dar certo um governo desse? Eu não sei se foi... Eu não acho que foi por causa daquela notícia. Eu não consegui entender ainda o que é que tá acontecendo na esquerda. Eu acho que tem a ver com aquela notícia de uma nova previdência que o pessoal tá associando a questão da desindexação do salário mínimo, proposta lá pela Simone Tebet, que tem o apoio do Haddad. E acho que a turma da esquerda ficou puta da vida. E eles resgataram esse vídeo aqui do Haddad, uma participação na Jovem Pan, na época que o Vila era de direita. A gente já viu esse vídeo no passado, mas só para relembrar e viver. Eu vou te encaminhar um estudo internacional feito pela Open Society. Sim. Talvez você conheça. Sim. Open Society? Já foi citado aqui, inclusive tem matéria na imprensa sobre isso. Mas a Open Society é uma ONG a mais prestigiada no combate a drogas do mundo. Ela é bancada por um mega investidor, George Soros, que financia estudos específicos. Ela com os abertos, atestados por uma ONG acima de qualquer suspeita, financiada por um mega investidor internacional preocupado com a questão da redução de... Acima de qualquer suspeita. Isso aí, Haddad. Isso aí. Tá muito louco. Guiana está chupando de canudinho riqueza do Brasil, disse Silveira sobre petróleo na margem equatorial. Eu li isso daqui e falei, meu Deus, eu tô concordando com o ministro do Lula. Deve estar acontecendo uma coisa estranha. Mas o pior é que eu realmente concordo com ele. E aí você vê. Quando acontece alguma coisa que faz sentido, gera briga dentro do próprio governo. Porque ele tá falando isso daqui, não é por nada. Ele tá fazendo um ataque direto a Marina Silva. Briga dentro do governo. Em sua fala, Silveira criticou a atuação dogmática de setores que atrapalham o desenvolvimento nacional, mas evitou estender sua crítica a Marina Silva. Nunca viu uma opinião dela contrária ao mérito da exploração da margem equatorial. Mas com relação ao IBAMA, sei que parte do órgão está paralisada, em greve, tem suas limitações, mas não posso deixar de demonstrar minha ansiedade e angústia de fazer o Brasil rodar.
tá cobrando a Marina, né? No final do dia. O clima não tá bom. Aí, a Associação de Servidores do IBAMA reage à postura de Magda Chambriard sobre exploração da Foz do Amazonas. É a nova presidente da Petrobras. Todos os campos do governo têm algum tipo de briga. Tem briga na Marinha Equatorial, tem briga no IBAMA, tem briga entre ministro, tem briga entre a Haddad e Fundo do Clima, tem briga entre o Rui Costa e... qual é o outro? E o Padilha, estão brigados. Tem briga entre o Rui Costa e o Jacques Wagner. Tem briga com a primeira-dama, que blinda o Lula de todo mundo. Não tem um lugar no governo que você olha e fala, não, aqui tá ok. Aqui a coisa tá funcionando. A Associação dos Servidores Federais do IBAMA do Rio fez críticas públicas à postura da nova presidente da Petrobras, que defende a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A entidade aponta um artigo publicado por Magda, em que ela afirma que o Ministério do Meio Ambiente não pode usurpar o poder de concessão da Presidência da República. No texto, a engenheira defende que o poder do presidente seja superior ao da pasta. O Ministério de Meio Ambiente será de fato o verdadeiro poder concedente do país? É sério que vocês vão deixar essa decisão na mão da Marina? A Presidência da República concorda com isso? É nesse contexto que se advoga a intervenção do Presidente da República. É ele que tem mandato para estabelecer as prioridades nacionais em nome do povo, escreveu a Magda após o IBAMA negar o pedido da Petrobras para explorar o petróleo na Foz do Amazonas. E o Lula nada fez. As IBAMA afirma que a nova presidente da Petrobras parece desconhecer que a responsabilidade pela emissão de licenças ambientais no âmbito federal é exclusiva do IBAMA, um órgão de Estado que deve tomar sua decisão com base em critérios técnicos, né? Muito técnicos e zongueiros. Não atender apenas a interesse de empresas e seus acionistas ou chancelar a qualquer custo mega obras gestadas pelo governo. A associação defende uma Petrobras alinhada aos novos tempos. É o que o IBAMA da Marina defende. Na vanguarda da transição energética, que gradativamente deixe de ser uma empresa de petróleo e se transforme em uma empresa de energia. Aí não deu para comentar ontem, só um trecho que ele mostra a diferença de Bolsonaro para Lula. Aldo Rebelo concedeu entrevista para Veja e também para Folha de São Paulo. Achei bem interessante que nas duas ele não poupou o Lula. Acho importante. Por exemplo, para mostrar por que eu acho isso aqui relevante. Nos últimos dias no Twitter, toda vez que eu vejo uma postagem do PCO, na verdade eu vi uma e deixei uma resposta. Falando que o PCO tá passando pano para todos os absurdos que o Lula faz, que o PCO na verdade é um puxeirinho no PT, é vassalo do Biden, vassalo da CIA, falou um monte de coisa, falou perturbando também. E aí o PCO, eu comento, ele dá RT na minha postagem e tenta me refutar. Aí dá RT e tenta me refutar, dá RT e tenta me refutar, dá RT e tenta me refutar. Aqui o PCO não me refutou, ficou sem ter o que falar, foi o quê? Eles estão falando de Bolsonaro. Quando a coisa tava feia pra eles, eu até contei o episódio no vídeo, porque aquela ânsia de defender o Lula a qualquer custo, eles acabaram defendendo o Eduardo Cunha e Alberto Youssef, imagina, né? E pegou mal, porque o Cunha eles chamam de golpista, da Dilma, e aí, enfim, aí eles voltam, não, mas você está fugindo do ponto que a confusão começou porque vocês queriam nos obrigar a fazer uma campanha por demitir a Marina. Eu falei, ainda bem que vocês lembraram disso. Aí ele fala, mas qual o ponto de criticar só o Lula, se Bolsonaro é um entreguista, neoliberal, isso, aquilo, outro. Aí eu peguei a resposta do Aldo Rebelo, colei no Twitter, eu falei, pessoal, vocês não me levam a sério, né? Minha opinião não vale de nada. Mas tá aqui a opinião do Aldo Rebelo. E aí agora? O Aldo Rebelo também é um infiltrado? O Aldo Rebelo é um infiltrado, pessoal? Aqui é o mesmo efeito do que eu gosto de falar de... Não preciso trazer matéria bolsonarista, de sites bolsonaristas. Aqui, ó. Matéria da Veja, entrevistando o Aldo Rebelo. Que até o ponto que me consta, bolsonarista ele não é. De extrema direita também não. Você até quer colocar no centro, quer colocar centro-esquerda, esquerda, comunista. De direita, bolsonarista ele não é. E aí, você vai falar o quê? Você mostra daí pro cara de esquerda, o cara de esquerda vai falar o quê? Vai falar o quê, irmão? Tá falando, não, é um cara que, né, dividir as fileiras com vocês. O Brasil não pode aceitar
que a Amazônia seja congelada. Na obra, Aldo Rebelo lembra a história da cobiça de outros países sobre a floresta durante o período de colonização. Aí é engraçado que ali é a opinião do jornalista, né? Segundo a Vitória Bechara, o livro, Aldo Rebelo defende pontos de vista polêmicos. Qual é a polêmica? Como a regularização de mineração em áreas protegidas. Pronto. Olha como ele é polêmico. Ele quer que o Brasil explore as suas riquezas. E, aí é que é a mais polêmica de todas, a existência de um suposto conluio de ONGs para impedir a exploração econômica da floresta pelo Brasil. Realmente, né? É muita loucura. Como equilibrar o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente na região? Primeiro, você tem que regularizar as atividades econômicas e produtivas. Não pode simplesmente proibir a mineração. Quando você não tem atividade regulamentada, existe contrabando, uso de substâncias nocivas ao meio ambiente, não há remuneração aos trabalhadores da área, o município não recolhe impostos, é uma tragédia. Tem que regulamentar a atividade agrícola e a atividade mineral. Os jovens estudam nas universidades e depois não têm o que fazer. Eles têm que pegar o diploma e ir embora porque não tem emprego. Então você tem que desenvolver a região em todos os sentidos. A Amazônia, hoje em dia, como atividade econômica, está praticamente proibida. Aí pergunta, direto, Aldo Rebelo, o que o senhor acha da política ambiental do governo Lula? Lembrando que ele já foi ministro do Lula e ministro da Dilma. O que um ex-ministro do Lula está achando da política ambiental do governo Lula? Quais os principais erros e acertos? Aí ele responde, o resultado é um fracasso. Fracasso. O resultado é uma situação de penúria das populações indígenas e o maior índice de fome no Amazonas e no Pará. Como você pode ter uma situação de fome na região mais rica do país? Alguns municípios com os piores IDHs do Brasil estão na Amazônia. Você não consegue proteger as pessoas. E quando as pessoas não têm um meio de vida, vale contrabando, pirataria, desmatamento ilegal, é preciso que o governo tome medidas para desenvolver a região e não entregue a administração nas mãos das ONGs financiadas pelo exterior que governam a Amazônia na prática. Aí tá ali. Esses índices sociais nos estados da Amazônia realmente são preocupantes, mas houve uma redução nos índices de desmatamento. Isso não significa uma atuação maior do governo na preservação ambiental? Não, claro que sim. Desmatamento não é culpa do agricultor, é do desmatamento ilegal clandestino, inclusive dentro de propriedades legais. A falha do governo, a falha de Lula, está na promoção do desenvolvimento. Praticamente não existe nenhuma ação e o governo deixou que as políticas públicas da Amazônia ficassem sob o controle de ONGs, que são completamente contra qualquer tipo de desenvolvimento, contra a agricultura, pecuária e mineração. O que as pessoas vão fazer? Aí tá a pergunta de Bolsonaro, a gente comentou ontem, mas só para relembrar. Ele diz que no Brasil, ganha a eleição no seguinte que você vai governar. Independente de qual seja o governo, o presidente consegue ter pouca governabilidade na região porque não tem infraestrutura e as corporações impedem que haja. Você não pode fazer hidrovia, estrada hidrelétrica, você não pode fazer nada na Amazônia. Seja o Lula, porque ele concorda com isso, o Lula concorda com as ONGs, concorda com essa agenda, ou Bolsonaro que não fez porque não pôde. Tentou, mas não deixaram. COP30 será realizada em Belém em 2025, pela primeira vez na Amazônia. Na sua avaliação, isso é positivo? É positivo que a metrópole da Amazônia seja escolhida? Agora, tem que discutir qual é a agenda dessa COP. O Brasil tem que aproveitar que o evento vai ser em Belém e dizer que a Amazônia tem que ser protegida e também tem direito ao desenvolvimento. O Brasil não pode aceitar que a Amazônia seja congelada sem direito ao desenvolvimento. Pode ser positivo se o Brasil tiver uma agenda e não aceitar a agenda do mundo para ela. Mas o Lula não tem agenda, né? O Lula só aceita o que vem de lá de fora. Aí ele concedeu entrevista, saiu ontem na Folha de São Paulo. Política para a Amazônia do Ministério do Meio Ambiente fracassou. Já meteram na manchete também. Essa política, proposta pelas ONGs e pelo Ministério da Marina, fracassou. Ela não pode persistir porque está cobrando um preço social muito elevado de 30 milhões de brasileiros que vivem lá. Em relação especificamente à Marina, ele afirma que ele se opõe muito. Uai, fez um zoado aqui. Espero que não tenha nada demais. O microfone está funcionando. Se opõe à política ambiental conduzida por Marina, segundo ele, vem desde os anos iniciais do primeiro governo Lula, quando era ministro da coordenação política.
Em 2005, Aldo foi contrário à demarcação de terra indígena na Raposa Serra do Sol, em Roraima. Aí que eu achei engraçado, ó, veja só. Ele já era contra desde o primeiro governo Lula. E o Lula insiste em colocar a Marina. Como é que você vai falar então que o Lula não apoia essa agenda de cabo a rabo? E ele fala aqui, ó, em reuniões, eu e Disseu falamos ao presidente que era um erro demarcar daquele jeito. Nesse caso, nós perdemos, mas manifestamos nossa opinião crítica. O Lula, entre o Dirceu e as ONGs, o Lula ficou com as ONGs. Revelador isso aqui, viu? Mais tarde, de volta à base do governo na Câmara, Aldo foi responsável pela relatoria do novo Código Florestal, novamente atrito com a Marina. Naquela época havia espaço para disputa. Hoje, acho que o governo tem uma posição fechada em relação à orientação da Marina, o que é uma tragédia. Você não precisa de teorias para demonstrar o fracasso dessa política. Ainda tinha algumas vozes antigamente que eram meio contra. Agora não. Lula 100% alinhado. Isso aqui também é curioso. A primeira entrevista de todas, onde Marina Silva fala que a Petrobras deveria deixar uma empresa de petróleo e ser de energia verde, sustentável, transição energética, foi para a Suma Uma. E aí ele fala que esse grupo, que foi que entrevistou a Marina, em meio a críticas às ONGs, ele conta que a plataforma de jornalismo Suma Uma enviou uma repórter do Rio de Janeiro para Altamira, onde ele estava, para ver o que eu fazia e quem estava me financiando. Em nota, Suma Uma afirmou que político de projeção nacional há décadas, Aldo Rebelo deveria saber que está sujeito ao escrutínio da imprensa e que fiscalizar o poder e os interesses políticos é dever do bom jornalismo. Ah, bom, nem mandato o cara tem, né? É turma da Marina, inquisidores. Em relação ao Ibama, aí faz, em geral, ele respondeu as perguntas de maneira serena. Só mudou levemente o tom ao falar do Ibama. Pelo amor de Deus, o que é o Ibama? É uma instituição controlada de fora do país. Esse Sistema Nacional de Unidade e de Conservação foi uma construção da USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Confia. Na nossa margem equatorial, o Ibama proíbe um poço experimental no Amapá. Mas a Guiana pode, né? O Ibama tem um papel muito negativo em relação ao projeto de desenvolvimento do país. Aí, já que pegando aqui o gancho dessas agências internacionais, antes de falar sobre meio ambiente, eu já volto pro meio ambiente. Gostei muito desse tweet aqui dele, viu? Jair Messias Bolsonaro. Gostei. E desse início aqui já me conquistou. O extremista petista e porta-voz de determinados setores, porta-voz da ONU, o flautista de Genebra. Só faltou falar que toca a flauta sem a boca. Mas tem que manter, né? A liturgia do cargo. Deve ter prazer em redigir coisas assim. É o Jamil Chad. Ele. O cara que só faz atacar o Brasil, né? ONU cobra Brasil por meu corpo, minhas regras. Enfim. Já há muito tempo, algumas organizações deixaram de ser uma tentativa de harmonização do convívio dos países para se tornar um centro organizado e irradiador do chamado progressismo internacional. Exatamente a porcaria da ONU, esse lixo. O estímulo consciente ao meu corpo, minhas regras tem por objetivo a desintegração das famílias, as células mais básicas de uma estrutura social verdadeiramente forte, a retirada sobre a responsabilidade na hora do rally-rola, para a criação de uma sociedade sem deveres e cultivadora única e exclusivamente do prazer, a redução da população do planeta para atender interesses outrora escusos e cada dia mais explícitos. Hoje, conglomerados com força internacional querem somente destruir soberanias e sociedades minimamente sadias, para o domínio de quem se deixa levar por esta e outras pautas. É isso aí. A pauta do meu estado. Conglomerados com força internacional. É basicamente a turma da BlackRock. A União, um fundo que é dono de diversas empresas e coisas que impõe agendas por tudo que é canto. Para quê? Destruir os países e depois ir lá e comprar na baixa. Esse é o Jair. Esse é Jair Messias Bolsonaro. E ele também comentou isso aqui, ó. Artistas, Jornal Nacional, Fantástico, Mark Ruffles, entre outros. O silêncio é total e a preocupação não é com o meio ambiente, mas impedir o desenvolvimento de países com potencial.
Lula abraça essa causa, ficando de cócoras para os líderes progressistas dos chamados países imperialistas. Aí Bolsonaro compartilhou a Gazeta Brasil, desmatamento no Cerrado, ultrapasso da Amazônia e aumenta 68% em 2023, revela relatório do MAP Biomas. Aí você pode ficar assim, eita, mas será que é verdade? Gazeta Brasil, blog bolsonarista, tá? Eu sei que você ia falar isso, então tá aqui, ó. Cerrado tem aumento de 68% de desmatamento e ultrapassa a Amazônia. Matéria do Metrópolis, do consórcio, pra ninguém reclamar. Ninguém reclamar. Tá aqui, ó. Tá aí. Esse é o governo Lula. Mas não para. Pegando o gancho nisso pra falar de outras coisas. Cerrado pegando fogo. A Amazônia não se desenvolve. E aí vai ter um seminário pequenininho ali, ó. Povos indígenas e comunidades tradicionais frente aos desafios das emergências climáticas. O Tito Fernandes escreve lá embaixo, ó. Olha as ONGs atacando de novo, gringa. Elas só vão parar quando destruírem completamente o Brasil e entregarem os escombros aos seus patrões estrangeiros em troca de muito dinheiro. Aí ela diz assim, ó, seminário de povos indígenas vai debater pobreza? Falta de oportunidades? Saneamento? Infraestrutura? Não. Os índios do Brasil estão muito preocupados com a emergência climática. E lá no finalzinho, o patrocinador, quem? Fundação Ford. Falando em patrocínio, ela fez esse card aqui muitíssimo interessante. Sei que tá pequeno, não dá pra ler. Mas só lá em cima, ó. Esse mega infográfico, né, do ICS é importante para a gente enxergar como essas ONGs e fundações financiadas por muitos milhões de dólares fazem lobby para influenciar a sociedade e a legislação do Brasil e operam sem nenhuma fiscalização. Por isso o Brasil precisa da lei das ONGs para ontem. Aí veja que engraçado. Olha, parece até conspiração. Começa lá em cima. O ICS, Instituto Clima e Sociedade, fundado em 2015 com dinheiro da Oak Foundation, dinheiro internacional, através do Climate Works, com o objetivo de difundir e implementar no Brasil a agenda do clima, promovida pelo governo dos Estados Unidos, grande capital, Fórum Econômico, pela ONU. Quem está à frente do ICS? Ana Toni, secretária do governo Lula. A gente vai chegar lá. Aí tá aqui, né? A Oak Foundation deu um dinheiro para a Climate Works, que a Climate Works usou esse dinheiro para estabelecer o Instituto Clima e Sociedade no Brasil, para dar apoio ao governo brasileiro para incorporar as mudanças do clima, né? E as policies, né? Regulamentações. A Instituto Clima e Sociedade, instituição de doações totalmente operacional, que irá auxiliar o governo brasileiro a implementar as políticas do clima. Esse Climate Foundations tem como presidente o John Podesta, já devem ter escutado esse cara no passado, Conselho do Clima na ONU, ex-secretário dos Clinton e do Obama, é daí que eu lembro do Podesta, vice-presidente Nancy Lindeborg, ex-diretora da USAID, é quem tá aqui na Climate Works, olha que engraçado, né? E também do CFR, do nosso glorioso Rockefeller. Quem são os financiadores do Climate Works? Oak Foundation, Soros e a Fundação Ford. Sensacional. E agora, na gestão Biden, o Podesta foi nomeado novo emissário do clima, substituindo nosso amigo John Kerry, que veio no Brasil, que falou que a Amazônia é nossa. Aí, quando você olha a Oak Foundation, o presidente dela, Douglas Griffiths, que era do Departamento de Estado americano, né? Embaixador do Departamento de Estado e representante na ONU. E o nosso querido Douglas, ele também não é do Conselho Deliberativo do ICS? Que engraçado, né, rapaz? A diretora executiva do ICS é a Ana Amélia Campos Toni, amiga do Deltan Dallagnol também, né? Não dá pra deixar de esquecer. Não quero pegar no teu pé, Deltinha, mas tá lá no relatório dos amigos, né, do Bruno Brandão, daquele acordo lá de leniência que tu queria ajudar, que a Transparência Internacional criasse o compliance. Exatamente isso aqui, ó. A mesma coisa que o ICS quer fazer em relação à agenda do clima, o Deltan Dallagnol
com apoio do ICS, da Anatone, queria fazer para a multa da JBS para combater a corrupção. Confia. Mas vamos voltar. Cadê o meu mouse? 2015, Anatone, que antes de estar no ICS era da Fundação Ford. Que engraçado. Lança o ICS com o fundo da Climate Work Foundation para promover a pauta da agenda do clima. Além da Ford, ela também é do Greenpeace e ela é membro oficial do Fórum Econômico. Tem uma página do site oficial do Fórum Econômico para falar dela. Aí o ICS recebe dinheirinho dessas entidades. Olhando só essas entidades aqui, ó, aqui embaixo, de 2018 a 2023, 5 anos, 18, 19, 20, 21, 6 anos, né, contando em 18. Recebeu nada mais nada menos do que 67.529.000 dólares. Só de dólares, que valem mais do que dinheiro, imagina. Aí o ICS depois trabalha para ajudar o Brasil. Aqui são os grupos que recebem dinheiro do ICS, que já receberam em algum momento. Observatório do Clima, que a gente falou ali atrás, fechado com a Haddad, né? Greenpeace, IPAM, Amazon, Clima Info. Deixa eu ver aqui. Os que estão sempre atrapalhando. Sebri. Também esse está sempre atrapalhando. Artigo 19. A gente vai falar do artigo 19. A gente vai falar aqui do artigo 19. Eu nem tinha visto antes. Grava. A CUT. A CUT vocês conhecem. Cipó. IDS. Cadê? O ISA. Ó, o ISA lá da CPI das ONGs. Nexo também. Esse aqui. Nossa, jornal chato. Ó, o Conectas. Era pior? Não, Conectas. O Conectas é que tava lá com os petistas em março de 2022, naquela primeira reunião que o Washington Brasil Office criou com os parlamentares americanos para defender a soberania nacional, defender o Estado Democrático de Direito contra Bolsonaro. O Igarapé, da amiga do Moro, da Helena Zabor, amiga mesmo, né? O Moro tentou nomear pro governo, se não fosse o povo cobrando, minha Nossa Senhora. Olha a Uni, agência pública. Rapaz, é muita coisa, aí. É muita coisa. Você tá entendendo como essas coisas? Isso aqui só dinheiro internacional. E depois vai aqui pra todo mundo juntos lutar por um Brasil melhor. Tu acredita nesse Brasil melhor? 67,5 milhões de dólares. Vamos botar em cotação atual. Vamos botar 4. Vou reduzir para 65. Vou ficar mais fácil. 130, 260 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí, pegando o gancho, para falar do artigo 19. Lembra essa notícia? Do dia 20? A gente comentou na época. Carlos postou ela ontem. Veio bem a calhar, né? Não, como eu gosto quando as coisas se encaixam assim, né? De forma totalmente desproposital. Eu nem lembrava do artigo 19. Brasil pós-Bolsonaro tem maior avanço mundial em ranking de liberdade de expressão, diz ONG. Aí o Carlos fala assim, ó, diz ONG, mas beleza. O brasileiro já está entendendo que há um estado paralelo dentro do Brasil, um comandado por algumas ONGs nacionais e estrangeiras que minam a nossa soberania e interferem de forma perniciosa no processo político brasileiro. Algum jornalista, por exemplo, foi calado, deportado ou preso durante o governo de Bolsonaro por manifestar sua opinião? Não. Há controvérsias. Eu acho que deveria colocar assim, ó. A pedido do governo Bolsonaro, a resposta é não, né? Porque tem uma galera aí, né, que o PT gosta, alguns ídolos do PT, que gosta de prender os outros, viu? Nossa Senhora, os amigos aí dos petistas é demais. Ao contrário, em administração anterior do atual governo, um jornalista americano estava para ser deportado porque chamou um certo cachaceiro de cachaceiro. No governo Bolsonaro, inclusive, foram apresentadas e defendidas propostas que garantiam a liberdade de expressão,
como foi aquela medida provisória, a 1068 de 2021, que visava impedir que as redes sociais cancelassem perfis ou retirassem do ar conteúdos que considerassem ferir seus termos de uso, sem justificativa, excesso para casos de justa causa, como nudez, né, e coisas realmente assim, que é um claro sinal que está tudo errado. Infelizmente, a MP foi devolvida pelo presidente do Congresso à época, o Pacheco, mesmo de hoje. Isto não é defender a liberdade de expressão? Se não é, o que é que é? Bolsonaro apresentou isso. Isso não é defender a medida provisória de Bolsonaro, não é em prol da liberdade de expressão? A narrativa tenta de todo modo avançar para reescrever a história e perpetuar no poder aqueles que desejam esmagar o pescoço do povo com sola de ferro. Tem método, muito. E eu já tinha separado isso aqui. Eu dei zoom, nem lembrei. Forçando minha vista. Tá aqui o texto do Carlos. Isso aqui eu tinha separado pra gente comentar lá atrás. Tá em vídeo aqui, mas nunca dá tempo. Por isso que eu digo assim, eu nem me estresso. Nem me estresso quando não dá pra comentar com esse vídeo, porque eu sei que se for pra ser, será. Se não, vai pro Atlas. Mas tá lá embaixo, ó. Notícia da Folha de São Paulo. E aí, na época, o pessoal foi atrás. O pessoal foi atrás. Olha quem é diretora executiva. Boulos. Boulos. Desde 2020. A dona Sônia coloca ali, ó. É verdade. Inclusive a diretora de tal ONG super imparcial ali, ó. Artigo 19, Conselho. Diretoria Executiva. Paulo José Oliver, Moreira Lara e Raíza Ortiz, etc. E tá ela ali, ó. Ele não. Direitos humanos sim. Ele não. É a ONG que fez esse levantamento para falar que o Brasil agora com Lula é mais livre do que na época Bolsonaro. E a artigo 19 também recebe apoio da Open Society Foundation do Soros. Você vê como a questão da Agenda Verde está entrelaçada com a liberdade de expressão. No final do dia está entrelaçado porque é tão importante avançar com esse projeto do Felipe Barros. Vamos cortar a mamata. Vamos cortar a fonte de financiamento para ver como é que funciona. Quem foi que postou isso aqui? Uai. Será que foi fora de ordem? Oh, não, tá aqui, pô. Tá aqui, ficou fora de ordem. O Vilimil colocou ali, ó. Quem são os financiadores do artigo 19? A ONG que fez esse estudo. Comissão Ford? Comissão Europeia, Fundação Ford. Tem outras, né? Embaixada, Canadá, Senegal, etc. Vou pular. Ministério das Relações Exteriores da Holanda. Ministério das Relações Exteriores da Noruega. Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido. Escritório de Relações Exteriores da Commonwealth, Reino Unido. Vou pular por ali de baixo. Departamento de Estado dos Estados Unidos. Aí, olha agora. De novo, mais uma vez. Agência dos Estados Unidos para Assuntos Internacionais e Desenvolvimento. USAID outside. Mais uma vez esses miseráveis. E ainda tem um ali que o Vilimigo não postou, que é o National Endowment for Democracy. É o NED. Mais uma agência ligada ao governo norte-americano. Quando diz ligado ao governo, é como se fosse, por exemplo, um Apex, que é do governo brasileiro. Tipo isso, é um Apex do governo americano. Tanto a USAID quanto a NED é um Apex. É um Apex, assim, é um órgão, governo, é isso. As mesmas ONGs. Felipe Barros fala sobre isso. E não é só Estados Unidos, não. Estados Unidos, Holanda, Noruega. E aí fazer aquele disclaimer porque tem que fazer, né? Porque tem a direita, que agora tá demais. A direita que tá combatendo a direita duguinista. Porque se você reclama do mundo ocidental, se você reclama dos Estados Unidos, é porque você está do lado da Rússia. Não. Eu não tô do lado de ninguém. Tô do lado do Brasil. Eu não quero que nenhuma ONG no Brasil receba nem dinheiro russo, nem dinheiro dos Estados Unidos. Pode ser? A gente pode concordar? Nem da Rússia, nem dos Estados Unidos, nem do País Vermelho. De ninguém. De ninguém. Essas ONGs? Não. Não. Tô fora. Não falha nunca. Falei o que eu tô falando, né? Artigo 19. 420 mil dólares a cada 2 anos. Combater as ONGs. Combater a agenda SG. É lutar pela liberdade de expressão. Também contou com o milhão do episódio do Soros, o maior financiador da extrema esquerda no mundo. E é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Vou mandar o recorde do Haddad,
recorde lá do Lira, que a gente tem o pleno vídeo hoje. E a observar, né? Não dá pedindo mais nada pra vocês. O povão segue fazendo toda a sua parte. Espero que os deputados, de coração, consigam surfar essa onda do momento muito positiva. Vitórias importantes. Conseguir avançar com os projetos. Conseguir incorporar mais elementos em seus discursos para trazer mais coisas, manter o embate cultural, o embate ideológico, a luta pela liberdade de expressão e colocar algumas coisinhas a mais para gente conquistar esse eleitorado que já está bem descontente com o Lula, que está bem claro, e trabalhar para a gente conseguir, quem sabe, avançar, né, com a lei das ONGs. Começar a avançar, para ver, quanto mais cedo andar, melhor. Não sei, não acho que vai ser aprovado esse ano, porque já vai ter eleição, mas não tem por que não começar agora, né? E é isso. Se gosta do meu trabalho, quer dar um tiquinho mais, passa no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br, dia 15, saiu de abril, que a gente nunca entrou pra falar dele, né? Pra comentar um pouco sobre como é que ficou a dívida. Eu queria muito comentar como eu dividi a questão do Elon Musk, mas não dá tempo. Não deu tempo, um dia vai dar. Até quem sabe quando lançar a gente olha o índice. Mas é isso. Aquele grande beijo e abraço, compartilha. Se você achou interessante, volta, bate aquele print, bate aquela foto. Manda pro seu amigo que ainda não acordou pra política, um tema que você sabe que ele vai se interessar, sabe? Convença. Se questione como convencer as pessoas. Como convencer. Não vá pra ganhar. Vá pra convencer. Vá pra convencer. Não vá pra humilhar o cara, mostrar que você é mais esperto. Vá pra convencer. Traz pro nosso lado. Lá na frente, 2, 3 meses, ele vai dar o braço a torcer. Vai falar que tudo tá certo. Traz. Vamos ampliar a nossa base. E grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!